Neste vídeo, falamos sobre a fascinante história da Índia, desde as culturas antigas até os tempos modernos. Eu explico como o país se desenvolveu ao longo dos séculos, desde as primeiras comunidades agrícolas, passando por grandes impérios, até os desafios e conquistas do presente. Por volta de 7000 a.C., pessoas viviam na Índia e cultivavam cereais. No noroeste, surgiram vilarejos como Mehrgarh. Essas primeiras comunidades comerciavam e usavam ferramentas simples. Elas lançaram as bases para civilizações futuras. Seus vestígios mostram uma agricultura desenvolvida. Por volta de 2600 a.C., floresceu a cultura do Indo no noroeste da Índia atual e no Paquistão. Cidades como Harappa e Mohenjo-Daro tinham ruas planejadas e sistemas de esgoto. As pessoas comerciavam com a Mesopotâmia e tinham uma escrita ainda não decifrada. Por volta de 1900 a.C., a cultura desapareceu por razões desconhecidas, deixando ruínas impressionantes. A partir de cerca de 1500 a.C., tribos arianas migraram para a Índia. Elas trouxeram os textos védicos, base do hinduísmo. A sociedade se dividia em tribos e depois em castas. A criação de gado e a agricultura eram importantes. Esse período moldou a religião e a cultura da Índia. Por volta de 600 a.C., surgiram reinos poderosos no Vale do Ganges, como Magadha. Cidades como Pataliputra cresceram, e o comércio prosperou. A estrutura de castas ficou mais rígida, e os reis formaram exércitos. Esses reinos lutavam frequentemente pelo poder. Foi uma época de mudanças. No século VI a.C., surgiram novas religiões. Siddhartha Gautama, o Buda, fundou o budismo, que ensinava a não violência. Mahavira criou o jainismo, que também enfatizava a paz. Ambas as religiões ganharam muitos seguidores e desafiaram a ordem védica. Por volta de 321 a.C., Chandragupta Maurya fundou o Império Maurya. Seu neto Ashoka o tornou o maior império da Índia. Após muitas guerras, Ashoka virou budista e promoveu a paz. O império tinha uma administração forte. Depois da morte de Ashoka, ele entrou em declínio. A partir de 320 d.C., o Império Gupta floresceu, muitas vezes chamado de Era de Ouro. Ciência, arte e matemática prosperaram. Surgiram os números decimais e o conceito do zero. Templos e universidades como Nalanda foram construídos. O império caiu no século VI devido a invasões. Depois dos Guptas, a Índia se fragmentou em pequenos reinos. No sul, dominaram os Cholas e Pandya's, no norte, os Rajputs. Esses reinos lutavam, mas também incentivavam arte e comércio. O hinduísmo voltou a ganhar força. Foi um período de diversidade. A partir do século VIII, exércitos muçulmanos atacaram o norte da Índia. Em 1206, Qutbuddin Aibak fundou o Sultanato de Delhi. Governantes muçulmanos trouxeram nova arquitetura, como mesquitas. Mas havia tensões com os hindus.
O sultanato controlou o norte até o século XVI. No século XIV, surgiu no sul o Império Vijayanagara. Era um poderoso reino hindu, famoso por templos grandiosos. A capital Hampi era um centro comercial. Vijayanagara resistiu às invasões muçulmanas. Em 1565, enfraqueceu e depois entrou em declínio. Em 1526, Babur fundou o Império Mogol no norte da Índia. Cresceu sob Akbar, conhecido pela tolerância. Os mogóis construíram o Taj Mahal e apoiaram as artes. Sob Aurangzeb, o império atingiu sua maior extensão. Mas sua morte em 1707 marcou o início do declínio. No século XVI, comerciantes portugueses chegaram à Índia. Em 1498, Vasco da Gama desembarcou em Calecut. Depois vieram holandeses, britânicos e franceses. Fundaram postos comerciais, como a Companhia Britânica das Índias Orientais. O comércio de especiarias e tecidos os enriqueceu. A partir do século XVII, a Companhia Britânica das Índias Orientais ficou poderosa. Controlava portos como Bombaim e Calcutá. Por guerras e tratados, os britânicos conquistaram terras. Príncipes indianos perderam poder. A companhia virou uma força política. Em 1857, soldados indianos, os cipaios, revoltaram-se contra os britânicos. A revolta começou em Meerut e se espalhou. Os indianos estavam revoltados com ofensas culturais e o domínio britânico. Os britânicos reprimiram a revolta e a coroa assumiu o controle. Em 1858, a Índia virou colônia britânica. Os britânicos construíram ferrovias e escolas, mas exploraram recursos. Os indianos tinham pouco poder e os impostos eram altos. A economia sofreu, enquanto a Grã-Bretanha lucrava. A insatisfação cresceu. Em 1885, foi fundado o Congresso Nacional Indiano, INC. Pedia mais direitos para os indianos. Líderes como Gopal Krishna Gokhale buscavam reformas. Depois, o INC virou a principal força pela independência. Foi o começo da resistência organizada. Em 1906, os muçulmanos fundaram a Liga Muçulmana da Índia. Queriam proteger seus interesses. Muitos temiam a maioria hindu na Índia livre. A Liga se tornou importante para a divisão do país. Tensões entre hindus e muçulmanos aumentaram. A partir de 1915, Mahatma Gandhi liderou a luta pela independência. Usava a resistência não violenta, o satyagraha, como as marchas do sal. Gandhi inspirou milhões a protestar contra os britânicos. Suas ideias de paz e autossuficiência ficaram famosas. Virou símbolo da liberdade.
Em 1930, Gandhi liderou a Marcha do Sal contra o imposto britânico sobre o sal. Milhares caminharam 400 quilômetros até o mar para produzir sal. Foi um ato pacífico de desobediência. Os britânicos prenderam muitos, mas o mundo percebeu a luta da Índia. Isso fortaleceu o movimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, os britânicos forçaram a Índia a apoiá-los. O Congresso protestou e lançou o movimento Quit India, em 1942. Muitos líderes, como Gandhi, foram presos. Os muçulmanos muitas vezes apoiaram os britânicos, aumentando tensões. A Índia queria liberdade. Em 1947, a Índia ficou independente, mas foi dividida. O Paquistão foi criado para os muçulmanos, a Índia para hindus e outros. A divisão causou violência e milhões de refugiados. Hindus e muçulmanos se enfrentaram em conflitos sangrentos. Foi um preço trágico pela liberdade. Em 15 de agosto de 1947, a Índia se tornou independente. Jawaharlal Nehru foi o primeiro primeiro-ministro. O país recebeu uma constituição democrática em 1950. A Índia teve que superar pobreza e tensões. Foi o começo de uma nova era. Nehru governou até 1964 e quis modernizar a Índia, incentivou indústria, educação e igualdade. Mas enfrentou problemas como pobreza e a guerra com a China em 1962. Nehru adotou a não alinhamento na política mundial. Sua visão marcou a Índia jovem. Em 1966, Indira Gandhi, filha de Nehru, virou primeira-ministra. Fez reformas sociais e estatizou bancos. Em 1971, ajudou Bangladesh a se tornar independente. Mas seu governo de emergência, 1975 a 1977, foi controverso. Foi uma líder forte e polarizadora. Nos anos 1960, começou a Revolução Verde. Novas sementes e irrigação aumentaram a produção. A Índia quase se tornou autossuficiente em comida. Mas pequenos agricultores tiveram menos benefícios. Foi um passo contra a fome. Em 1991, a Índia fez reformas econômicas. O governo abriu mercados e flexibilizou controles. A economia cresceu rápido, e cidades como Bangalore viraram centros de tecnologia. Mas desigualdade e pobreza continuaram. A Índia virou uma potência global. Em 1998, a Índia fez testes nucleares e virou potência atômica. Isso causou tensões com o Paquistão, que também testou armas. O mundo aplicou sanções, mas a Índia queria mostrar força. Foi um passo controverso. A região continuou tensa. Desde os anos 2000, a indústria de TI da Índia cresceu muito. Empresas em Bangalore e Hyderabad ficaram famosas no mundo.
Muitos jovens acharam empregos em tecnologia e terceirização. O boom da TI modernizou a Índia, mas áreas rurais ficaram para trás. Em 2014, Narendra Modi virou primeiro-ministro. Seu governo apoia o crescimento econômico e o nacionalismo hindu. Programas como Make in India querem criar empregos, mas críticos veem riscos para minorias. A Índia continua um país de contrastes. Hoje, a Índia enfrenta pobreza, problemas ambientais e tensões sociais. É uma das maiores democracias do mundo. A cultura, do Bollywood ao yoga, influencia o planeta. A Índia cresce rápido, mas a desigualdade persiste. Busca seu lugar no futuro.